Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cormano passando por aqui, o seu professor de Geografia falando diretamente de Tapes aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim trazer uma aula para vocês sobre a estrutura fundiária brasileira, né? Ou a distribuição de terras no Brasil, pode ser também. Mas antes de irmos para a nossa aula, gostaria de pedir para você que se inscrevesse no meu canal caso não seja inscrito. Deixa seu like aí embaixo. Ativa o sininho. Se tiver alguma aula que eu ainda não produzi, se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo e eu estarei respondendo vocês todos à medida do possível. No mais era isso. Brigadão a todo mundo e vamos para a aula. Bom pessoal, quando a gente fala da estrutura fundiária brasileira, vai ser a maneira como as terras, rurais estão distribuídas no nosso país. E aí nós temos um pequeno problema, já vamos começar falando dele, que é o fato de nós termos poucas pessoas com muitas terras ou com terras muito extensas, ou seja, uma porcentagem muito grande das terras do nosso país nas mãos de poucas pessoas. E isso é uma herança que nós trazemos desde a época do Brasil colônia, quando nós éramos colonizados por Portugal, na época das Sesmarias, que era quando a coroa doava terras de aproximadamente ali 10 mil hectares para as pessoas que pudessem produzir, tivessem condição de comprar pelo menos 100 escravos e tivesse condição de pagar o dízimo para a coroa. Portanto, esta é a origem dos latifúndios, ou seja, uma herança que veio lá de trás, na época do Brasil colonial. Só que nós temos um problema. Por que eles não conseguem consertar essa má distribuição de terras que nós temos no nosso país? Porque isso é uma coisa que está enraizada desde lá atrás. Então, o que vai ser a estrutura fundiária brasileira? Vai ser a maneira como as terras estão distribuídas nas mãos das pessoas. Vocês vão perceber que nós temos muito mais terras, aqui quando eu falo muito mais terras é quantidade de terras, na mão de pequenas pessoas, e muito mais terras grandes nas mãos de poucas pessoas. Essas terras que estão na mão de poucas pessoas, elas compõem uma parcela do nosso território. Esses latifúndios compõem uma parcela do nosso território bem maior que os minifúndios. Mas agora a gente vai entender um pouquinho o que é cada pedacinho dessa terra. E aí vocês vão saber exatamente a diferença de uma para outra. Vem comigo. Bom pessoal, existe um documento que data de 1964 chamado o Estatuto da Terra, que classifica, ou diferencia as propriedades rurais, ele divide as propriedades rurais em 5 tipos, E esses tipos são, em primeiro lugar, o imóvel rural, que pode ser qualquer tipo de imóvel rural utilizado para a produção, seja ela agropecuária ou agroindustrial, Depois dele nós temos a propriedade familiar, que também pode ser chamada de módulo rural, que vai ser um imóvel rural, que estará então sendo explorado por uma determinada família, com foco, em absorver mão de obra familiar, e garantir assim o sustento da família. Depois nós temos os minifúndios, que eles são as propriedades rurais maiores que os módulos rurais que eu acabei de falar, e também é utilizada para a alimentação familiar, mas em alguns casos para a alimentação coletiva. E agora nós chegamos finalmente nos latifúndios, que eu falei no começo do vídeo, que são grandes propriedades rurais voltadas sempre para a produção moderna de monoculturas, ou em alguns casos para a especulação imobiliária. E por fim nós temos as empresas rurais, que são médias ou grandes propriedades rurais exploradas economicamente de forma racional por alguma empresa.
Então, esses são os 5 tipos que nós temos. Então, a gente tem ideia de que, se nós formos pegar o total das quantidades de terras que nós temos, 70% das nossas terras são minifúndios. Mas se nós formos pegar a parcela das terras que são ocupadas, 55% do nosso território é ocupado por latifúndios. Então, vocês percebem que nós temos uma má distribuição de terras aqui, né, aonde ocorre um acesso facilitado para a população que tem mais dinheiro à terra. Bom, pessoal, então a nossa aulinha sobre a estrutura fundiária brasileira foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um mapinha mental aí sobre esta aula. Se vocês quiserem, eu vou deixar ele na tela aí agora para vocês printarem, tá? No mais era isso. Lembrando para vocês que eu não me esqueci do sorteio. Assim que o livro chegar eu estarei fazendo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Pedir para vocês aí, caso não seja inscrito no nosso canal, aí se inscreve para dar aquela força. Vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais geografia para vocês. Tá bom, pessoal? Aquele abraço e eu fui!